Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, a pedido aí de alguns inscritos aí do canal, né, comentários, por meio dos comentários, eu vou trazer aqui rapidamente algumas questões sobre campo elétrico, certo? É um assunto aqui relativamente fácil, certo? Essa parte de campo elétrico. E aí a gente vai aqui trazer mais questões que foi o que pedimos, certo? Mas antes de tudo, vamos aqui dar uma analisada geral aqui sobre campo elétrico e aí a gente parte para alguns exemplos que foi já quero agradecer aí a vocês, né? Por estar participando aí por meio dos comentários, pedindo para a gente fazer, porque esse é o intuito, né, desse projeto aí que está sendo totalmente aí apoiado aí pelo Instituto Federal aí da Paraíba, certo, gente? Então, o campo elétrico, né, ele é uma grandeza vetorial, né, e aí é quando a gente está estudando, né, as cargas elétricas, a influência que uma carga elétrica ela tem no arredor, na região ali ao seu arredor, né, a gente permite aí determinar o campo elétrico quando a gente está estudando exatamente isso, certo? É por meio, por exemplo, do campo elétrico e da influência que uma carga tem, né, aos seus arredores, né, que a gente pode calcular, por exemplo, né, a força elétrica, certo? A força elétrica ela já foi até mesmo discutida aí em vídeos anteriores, por isso que eu não vou me apegar muito à questão teórica, né, porque é algo que vocês já veem na aula de vocês. Não vou me apegar muito à questão de força elétrica, porque tem já vídeo de resoluções sobre força elétrica, mas aí tá para vocês, né, um exemplo, vou dar para vocês alguns exemplos de força elétrica, potencial elétrico, né, para ver se abre um pouco melhor a mente de vocês. Vão ser exemplos relativamente simples, mas caso vocês queiram alguns mais complexos, pode mandar, pode comentar e fiquem à vontade, ok? Então vamos lá. E aí, a gente pode calcular até mesmo a força elétrica por meio, né, do campo elétrico, certo? E aí ele é dado pelo quê? Ele é dado por justamente essa fórmula, né, o módulo dele, a intensidade, né? E claro que ele vai ter o sentido, a direção, que aí vai de acordo, né, com a convenção adotada e o sinal de cada carga, né? A carga fonte, né, que vocês viram lá nas aulas de vocês, acredito que vocês já viram a carga fonte, né? Porque ela vai ser a fonte vai ser aonde a gente vai analisar esse campo elétrico. Então, eu creio que você já esteja acostumado com esse termo, a carga fonte e a carga prova, né? Onde a carga fonte pode exercer uma força de repulsão, uma força de atração, de acordo com o sinal. Lembrando, cargas de mesmos sinais vão ser repelidas entre si, a interação. Carga de sinais opostos, elas vão ter atração, aquela velha história, né? Os opostos se atraem. Então, é basicamente isso a questão aí das cargas. Então, por exemplo, se eu tenho uma carga fonte aqui positiva, né, e aí eu posso calcular o campo elétrico, né, toda a influência dessa carga nessa região aqui, ó. Então, no ponto P, né, por meio dessa fórmula aqui, né, eu posso calcular o campo elétrico aqui. Eu vou ter uma determinada distância D, né, vou ter aqui, né, o K0, né, que ele já é dado, é algo constante aqui na minha fórmula, né, vou ter o valor da minha carga Q, né, minha carga fonte, né, e aí se eu, por exemplo, se eu colocar uma carga aqui nessa região aqui também, posso calcular a força, né, já que eu vou ter o campo elétrico, né, vou ter a distância entre elas, posso calcular a força, que é essa carga, né, haverá, né, entre essas duas cargas, seja ela de repulsão ou seja ela de atração. Por exemplo, né, no exemplo aqui eu coloquei apenas um mais, então seria, né, ela vai tender a repelir, ou seja, vai ter uma força daqui para cá, né? Se fosse um sinalzinho de menos, aí ia atrair e assim por diante, certo? O meu campo elétrico, a unidade dele é dada em Newton por Coulomb, ou seja, uma força, né? Para cada Coulomb, eu vou ter, né, um Newton para cada Coulomb de carga, ou, né, em volts por metro. E aí, importantes parâmetros a gente sempre analisar nessa fórmula aqui. A gente vai ter o sentido, né? É um vetor, então tem sentido, direção, sentido, mas também tem o módulo. O módulo é fácil calcular, vai ser o módulo da carga, vezes 8,99, ou geralmente, dado aí na questão por 9 vezes 10 a nona, Newton por metro quadrado, dividido por Coulomb quadrado, né? Sobre aqui o del quadrado, que é a distância, né? Aí seja aí a distância entre a minha carga e o ponto, né, que eu quero analisar na minha região aí, tá certo?
E aí, a minha carga fonte, a geradora do campo elétrico é justamente esse Q, né? Que aí vai ser de Coulomb. E aí, gente, ó, voltei. Aí, quando for positivo, geralmente a gente vai representar as setinhas indo para fora, certo? Aqui no meu campo. E se fosse negativo, né, as setinhas iriam no sentido ali de entrar, né? Ou seja, isso daí é convenção que a gente, né, sempre adota aí nas resoluções da questão. Então é basicamente isso. Campo elétrico consiste em a gente basicamente usar essa fórmula ou algumas que podem, né, vir, né, delas. Eu não vou me apegar aqui à demonstração, mas caso vocês queiram, colocar aí no comentário alguma demonstração, né? E aí a gente já daqui a pouco já parte logo para mesmo as questões. Lembrando aqui também que ainda nessa parte de campo elétrico, eletricidade, eletrostática, né? Aí, demais aí, quando vocês estão vendo aí na física 3 ou física aí do terceiro ano, também tem importantes conceitos, como por exemplo a diferença de potencial, né, que a gente vai ter que considerar, algumas questões vão pedir. Creio que aí vocês já viram em sala de aula, a diferença potencial. Eu tenho o potencial no ponto A e aí no ponto B, né, e eu vou realizar um trabalho, né, para deslocar a carga de um ponto A para o ponto B, ou do ponto B para o ponto A, enfim. E aí isso daí vai ser calculado pelo o meu campo elétrico vezes D. Lembrando, potencial ele não é mais uma grandeza vetorial, vai ser, né, um escalar. Também destaquei aqui para vocês, né, a questão aqui do campo elétrico uniforme, que é quando, por exemplo, eu tenho aqui duas placas que elas vão estar paralelas a uma distância D, onde então vai ter aqui uma distância meio constante, né? Sempre daqui para cá, ó, vai ser um D. Então isso vai caracterizar aí o meu campo elétrico, né, uniforme, certo? Então vai apresentar a mesma intensidade, ó, direção e sentido em todos os pontos, ó. Então, lembrando, ó, se daqui para cá, ó, a setinha, ó, então é algo, né, uniforme. O próprio nome diz, um campo elétrico uniforme, né, vai ter mesma intensidade, direção e sentido, ok? Né, isso daqui é algo que vocês provavelmente já viram. Se vocês têm alguma dúvida na teoria, né, vocês também podem comentar. Não vou me apegar muito à teoria aqui, vou mesmo resolver, né, aqui algumas questões. Resolver, né, já tenho resolvido, vou mostrar aí, né, algumas questões para vocês discutir junto com vocês, certo? Lembrando, ó, o potencial elétrico, né, o V, geralmente, né, alguns autores eles vão definir como trabalho da força elétrica sobre uma carga eletrizada, né, no deslocamento entre dois pontos, ou seja, aquilo justamente, né, também aquilo que a gente estava falando para vocês, ele é dado em volts, tá, gente? Então vai ser, né, o trabalho que eu realizo para deslocar de um ponto, né, até outro, vai estar relacionado aí à questão também do meu potencial elétrico. Aí é muito semelhante àquilo que vocês viam na mecânica, né? Você vai ter, por exemplo, energia potencial, que aí a carga vai adquirir, e aí adquire uma energia cinética, vai haver deslocamento, vai haver trabalho, e assim por diante. Creio que essa parte mais teórica vocês já viram, já leram, já pesquisaram, então não vou me prender muito a isso, ok? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que a gente tenta ajudar vocês. Pode ser?